Vocês não sabem que os anjos teve uma participação direta nos adventos que aconteceram no Velho Testamento. Os anjos tiveram participação direta em todo o Velho Testamento. Nós vemos no Velho Testamento anjos que receberam missão de falar com o homem, de punir o homem, né? Entre outras missões. Então a gente vê isso, nós vemos isso aí em várias partes. É claro que para você poder entender tudo, você precisa, o ideal seria você adquirir esse material, né? Na aula você vai ter um resumo da matéria. E diga-se de passagem, bem explicativo. Nós vamos já para esse tópico de hoje, muito importante. Tem pessoas que dizem, pastor, pelo amor de Deus, não fala aí. Não, tem que falar. A hora já chegou, já deu. E agora nós vamos trazer a palavra como ela é, né? A palavra de Deus como ela é. Você sabia que tem um arcanjo principal? Não? Sabia que na Bíblia menciona querubins? Serafins? Sabia que a Bíblia classifica os anjos? Você sabia disso, não? Você sabia que a Bíblia tem para cada situação ou tempo? Sabia que nós vemos o agir e o mover de Deus, e Deus usando anjos para fazer a sua vontade, para beneficiar o homem ou mesmo para punir o homem? Mas onde é que está escrito que o anjo puniu o homem? Está na Bíblia, meu irmão. Se você ler, você vai ver, você vai achar, acredite, está na Bíblia. Agora, se não ler, não tem como. Agora, o movimento esse movimento de anjo nas igrejas neopentecostal, ele começou mesmo em 94, né? Nos cultos, e era gente pulando e rodando para cá e para lá, e dizendo que estava vendo anjo e tal. E como eu era novo convertido, assim, graças a Deus ainda continuo, eu ficava invocado porque eu não via nenhum anjo. Eu digo, puxa vida, será que eu sou mais pecador do que todo mundo? Todo mundo está vendo um anjo aí, eu não estou vendo nada. Então eu ficava invocado com isso, porque eu queria ver, mas eu não via, né? A palavra anjos ou ângelos, ele deriva do latim. Daí a palavra ângelos para o latim, que significa angelus, e para o português anjo. No Antigo Testamento, o vocábulo hebraico corresponde a malak, né? Então a palavra no hebraico corresponde a malak. Todas elas significam aquele que traz mensagem. Então a palavra ângelos, em latim, né? Angelus, e para o português anjo, né? No Antigo Testamento o vocábulo era, no hebraico, se dizia malak, mas o que significa todas estas palavras, o significado é aquele que traz mensagem. Então, o significado da palavra anjo é aquele que traz mensagem.
ou aquele que é enviado, ou mensageiro. Agora veja a carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, não são todos eles, está dizendo, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Você pode conferir. Então veja, na carta aos Hebreus está dizendo que os anjos são espíritos ministradores que vivem para quê? Para servir a igreja. Para como servir a igreja. E por que a Bíblia diz que eles são espírito? A ideia básica da palavra espírito, por incrível que possa parecer, vem da palavra derivado vento ou ar. Então a palavra espírito, ela deriva da palavra vento ou ar. Você pode ver o vento? Você não pode ver o vento. Contudo, você pode sentir. Então a língua hebraica, tanto a língua hebraica quanto a grega, nesses vocábulos traduz por vento, ar ou hálito, a palavra anjos. Mas essa questão é muito técnica, né? Não vamos aprofundar muito aqui, estou dando algumas chaves para você. O ar você não pode ver, mas pode sentir. Os anjos de Deus, você não pode vê-lo. Mas se Deus quiser, você pode. Agora não vai vir nenhum anjo de Deus falar com você ou com ninguém se não tiver uma missão especial. Acredite, anjo nenhum vai descer do céu para falar com um homem em nome de Deus se não tiver uma missão extremamente importante. Não vai. E outra, o anjo de Deus também pode falar com você e você não saber quem é. Ele pode se aparecer para você simplesmente como um mendigo, falando com você, esse mendigo fedorento, não sei o quê. E você não sabe que é o anjo de Deus que está falando contigo ali. E aí você trata mal e perde a bênção. É simples. Tem isso também, né? Então, voltamos a Hebreus capítulo 1, versículo 14. Diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão para herdar salvação? Então, Hebreus diz que são eles todos espíritos ministradores para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação, meu irmão. Então o Espírito diz: são os anjos ministradores a favor dos salvos, né? Então veja, Deus, ele no seu grande amor e bondade, antes de formar o próprio homem, ele já havia criado os anjos. E qual o propósito disso? Servir a igreja de Deus. Aquele que vive firme e fiel na presença de Deus, certamente só tem a ganhar, porque tem o exército de Deus em volta dele. Agora, há muita gente que espera ver um anjo descendo do céu com asa, né? Com aquelas asas enormes, com aquele vestido branco, correndo, arrastando o chão, aquelas asas grandes. Querido, a Bíblia
não menciona anjos assim, exceto na visão de Isaías capítulo 6. Lá você vê não anjo, mas querubim, glorificando a Deus. Então o anjo de Deus, ele vem para entregar uma missão especial, para trazer uma mensagem para alguém, mas pode ficar sossegado que ele não vai aparecer com asa batendo no topo do céu, e nem muito menos com aquele vestido enorme como muita gente acha. Não. Porque anjos são mensageiros através dos séculos. O homem procurava desvendar os mistérios que envolvem a criação, muitas vezes deixando de consultar a Bíblia Sagrada, a única digna de toda aceitação. Veja, muitos homens se envolvem no ocultivo, naquilo que é oculto, né? No ocultismo e em coisas até que fogem do controle do próprio homem, mas não foge do controle de Deus, porque tudo Deus está no controle. Porém, muitas vezes o homem se envolve até em algo que muitas vezes escraviza o próprio homem. Mas por que isso? Porque o homem tem sede de conhecer o lado espiritual. O homem quer conhecer outros seres do outro lado. Interessante. Nós vamos para o Velho Testamento, onde nós vemos uma mulher sendo visitada pelo anjo. E aquela mulher não tinha filho. Não tinha. E um homem visitou, encontrou com aquela mulher e falou para aquela mulher: tu vai dar à luz e a criança que vai sair do teu ventre vai ser nazireu. Não poderás cortar o cabelo dele, e ele salvará o povo do Senhor. Salvará o seu povo. Você sabe quem foi essa mulher? Essa mulher foi a mulher de Manoá. A mulher de Manoá. A mulher de Manoá estava num determinado lugar e falou com ela, dando a boa nova. Interessante que o anjo apareceu à mulher de Manoá. Quer ver, ó? Juízes capítulo 13, versículo 2 diz: e havia um homem de Zora, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhes: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberá e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalhas, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. E a história diz que a mulher de Manoá correu, falou com o marido dela, Manoá, e Manoá disse: ela disse, apareceu um homem. Ela não disse que foi um anjo, ela disse: apareceu um homem. Ela entrou e falou para dizendo: olha, um homem de Deus veio a mim. Tá aí, ó,
no versículo 6, Juízes 13, 6. Se ela tivesse visto um anjo com asa, com um vestido branco, com rabo de babatana de peixe, ela dizia, mas ela não disse. Ela disse para o marido: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Terribilíssima, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Olha, porém disse: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte. E não comerás coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Agora, a Bíblia diz que Manoá orou ao Senhor e na oração disse: ah, Senhor, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino, o que há de nascer. Manoá, eita Deus, Manoá não duvidou da mensagem que ele recebeu. Se fosse hoje, o marido dizia: você está doida, mulher? Que homem de Deus o quê? Tu me traiu com um cara aí, agora vai nascer um menino aí, tu vai dizer que foi o homem de Deus que deu a mensagem para você. É, irmão, os dias são difíceis. Mas Manoá não. Manoá, ele ouviu a mensagem e orou a Deus. E disse: ah, Senhor, rogo que mandes o homem de Deus que enviaste. Mande para nós outra vez para nos ensinar como proceder com o menino. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido. Olha, o segundo episódio. A segunda vez que o anjo vem e o marido não está próximo. Está vendo? Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou ao seu marido e disse: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Manoá levantou-se e seguiu sua mulher e foi aquele homem. Olha, o anjo estava lá, era um homem. Se olhar para ele, era um homem comum. Ele estava lá. A mulher correu, falou para o marido e voltou com o marido, né? E chegou lá. Então Manoá levantou, seguiu sua mulher e foi aquele homem e disse: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o motivo de viver e o serviço do menino? Manoá era um homem sábio, acima de tudo era um homem crente, que temia a Deus e sabia que a sua esposa era uma serva de Deus e por isso não tinha do que duvidar da integridade daquela mulher. Talvez não seja isso que acontece hoje na vida de muito casal por aí, né? Mas o anjo do Senhor disse a Manoá: de tudo quanto eu te disse, a mulher se guardará ela. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos até que te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. Se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Oh, que coisa linda, irmão. É muito lindo isso. Manoá então falou para o anjo: olha, fica um pouco aqui até que a gente busque um cabrito, né, uma oferta, e a nossa oferta vai ser um cabrito. Deixa nós te oferecer uma refeição, um cabrito com gratidão. Mas o anjo disse: olha, tudo bem, eu posso até ficar, mas eu não vou comer disso. Não vou comer do teu pão.
se fizer holocausto, oferecerás ao Senhor. Olha lá. Porque o anjo, irmão, anjo nenhum recebe, anjo de Deus não recebe sacrifícios e nem oferenda, tá? Anjo que recebe sacrifício e oferenda é anjo caído, anjo de Deus não. Anjos de Deus entrega a mensagem e vai embora, volta. E aí ele instruiu a Emanoá, dizendo: se ofereceres os holocaustos, oferecerás ao Senhor. Então, meu irmão, veja que o anjo não aceitou ali a oferta. E disse Emanoá ao anjo do Senhor: qual o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. O anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Querido, o interessante é que esse anjo, ele disse que era maravilhoso. Por quê? Era uma manifestação do próprio Cristo ali. Era uma manifestação teofânica do próprio Cristo que ali estava. Nós vemos que Emanoá tomou um cabrito e uma oferta de alimento e ofereceu sobre uma pedra ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando a Emanoá, essa mulher. O anjo ficou ali, ó, tudo bem, você quer oferecer? Se oferece ao Senhor. Emanoá foi lá, pegou o cabrito, preparou, e o anjo ficou lá parado, vendo ele fazer tudo. O anjo ficou de braço cruzado, vendo ele fazer, e se maravilhou de ver Emanoá matar o cabrito, preparar tudo e colocar em cima da pedra. O anjo disse: você quer oferecer? Se ofereça ao Senhor Deus, a mim não. Mas o anjo achou bonita a maneira que ele estava fazendo. E depois que ele faz isso, quando ele coloca tudo lá, vocês sabem o que acontece? Subiu uma chama. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Emanoá e a sua mulher, caíram em terra com seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Emanoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Está vendo aí, querido? Que o anjo de Deus, ele só aparece com uma missão especial. Esses anjos zombeteiros que andam aparecendo por aí, não é anjo de Deus não, isso é o vulco-vulco, expulsa que é diabo, demônio puro. O anjo de Deus não anda aparecendo assim não, tá? O anjo de Deus só aparece com uma missão especial. Então você entendeu aí? Veja que o anjo do Senhor veio para fazer uma missão. Isso aqui é o anjo do Velho Testamento. Entendeu? Agora veja, no Novo Testamento, apenas duas chaves aqui para nós fechar. Duas chaves só. Anjo não deve ser adorado. Apocalipse 19:10. Anjo pode aparecer em forma humana? Claro que pode. Acabei de mostrar para você. No Velho Testamento, um homem apareceu para a mulher de Emanoá e era o anjo de Deus. Anjo não pode ser adorado, por quê? Porque o próprio anjo, veja aí o que o anjo disse: adora somente ao Senhor, ofereça holocausto somente ao Senhor. E tem tanta gente nas igrejas adorando o anjo. Para, irmão, é pecado, Deus não aceita isso. Anjo nenhum recebe adoração, e o anjo que quer ser adorado, ele não é digno de nada, porque digno de adoração é o nosso Deus. Agora, existe um anjo caído, querubim, o único da espécie. Quando ele foi feito por Deus, ele foi feito querubim protetor. Mas ele achou que ele era o bambambam, que ia fazer um céu mais alto que o de Deus. E aí, ele convenceu uma terceira parte dos anjos de Deus a seguir a ele. Um espírito de rebelião. Quem foi ele? Você sabe o nome desse anjo?
Ezequiel 26:15 diz que ele habitava entre as pedras fogueadas. E a sua classificação era querubim protetor. Ele era o único querubim que ficava ao lado do trono de Deus, assim, ó, com as asas cobrindo. O nome dele é Lúcifer, que era chamado querubim de luz, mestre da música e do louvor e adoração no céu, e que caiu de lá, porque Miguel travou a grande batalha, meteu a espada nele, e na cambada que se rebeliou contra ele, e foi expulso do céu. E tem mais, ele foi expulso do céu à força, não foi porque ele quis sair, não. E é isso, meu amigo. As grandes potestades que hoje tem aí, os demônios, são esses anjos que habitaram no céu, que se rebelaram contra Deus e tornaram-se demônio. E que lamentavelmente tem muita gente que oferece holocausto, sacrifício, oferenda para esse tipo de anjo caído, e que desagrada a Deus tremendamente, porque você deve oferecer holocausto somente a Deus, sacrifício de louvor e adoração somente a Deus. Bom, meus amigos, por hoje é só. Estamos chegando ao final. Vou deixar 3 chaves para que você possa meditar. Por favor, anote aí: Gênesis 18:26, Gênesis 18, 2 e 16, e Gênesis 19:1. Segunda chave, Hebreus 13:2, a terceira chave. Medite nessas 3 chaves e descubra algo maravilhoso a respeito dos anjos. Eu repito: Gênesis 18, versículo 2 e versículo 16. Gênesis capítulo 19, versículo 1, e Hebreus capítulo 13, versículo 2. Vou dar só um biquinho aqui na chave para você. Diz assim, ó: regozijam-se por um só pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Tá bom? Os anjos servem em prol do povo de Deus. Outra chave, anote aí: Daniel 6:22, Hebreus 1:14. Anotou aí? A última chave de hoje: os anjos são portadores de mensagem. Zacarias 1:14. Tá bom? Atos 10:4. Você pode dizer: pastor, por que você não está lendo o versículo da Bíblia? Porque eu quero que você leia e veja, confira essas mensagens, essas chaves que eu estou dando para você. São chaves preciosíssimas que você vai ver e comprovar tudo que está sendo falado. Deus abençoe você. Voltamos amanhã